Aquário, sejam muito bem-vindos ao Claricanto mais uma vez. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velum. É um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa e de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas chegou até esse vídeo. Vai ser que eu possa te ajudar com os meus oráculos, o meu conhecimento e a minha intuição. Certo, Aquário? Primeiramente, eu gostaria de agradecer às pessoas da energia de Aquário que muito me auxiliaram para o crescimento exponencial do canal em pouquíssimos dias. Minha sincera gratidão a todos os aquarianos e aquarianas que contribuíram para tornar isso possível. Para os que estão chegando agora, lembre-se de se inscrever no canal para continuar acompanhando os conteúdos do Claricanto. Curta, comente, compartilhe para o fortalecimento dessa egrégora. E lembrando que possuo modalidade de leituras particulares, o meu contato está na descrição do vídeo. Existem várias modalidades e a depender da tua necessidade consigo fazer uma adaptação, certo? Possuo preços bem acessíveis. E para inscritos no canal estou concedendo 10% de desconto na primeira leitura, certo, Aquário? Agora sim, vamos lá. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral estelar. Assim é, está feito. Assim é, está feito. Assim é, está feito. Vamos lá, Aquário. Boa sorte na tua tiragem. Antes de iniciarmos, como de praxe, separei uma frasezinha de afirmação para vocês. Na verdade, separei 2, Aquário. Minha singularidade é um presente para o mundo. Minha singularidade é um presente para o mundo. Minha singularidade é um presente para o mundo. E a outra tenho coragem de construir um futuro alinhado à minha verdade. Certo, Aquário? Vocês podem comentar, meditar a respeito disso, tá? É interessante, Aquário, porque muitas vezes características muito particulares que nós possuímos tendemos a ocultar, a esconder do mundo, muito por conta de como o eixo externo ele faz a leitura da nossa individualidade, quando na verdade isso deve ser mostrado e é o que nos torna únicos, não é mesmo, Aquário? Agora sim, vamos lá. O que traz, Aquário, a minha mesa hoje de espiritualidade, por gentileza? Um 10 de bastos que pular, Aquário. Estão carregando muitos fardos por aí? Iniciei a leitura de vocês, Aquário, com o 6 de pentáculos invertido. Pode ser que algumas trocas estejam desequilibradas, talvez esteja havendo uma falta de reciprocidade. Um as de pentáculos invertido. Nossa, Aquário, o que está acontecendo, Aquário? Mais uma? Certo. Alguns aquarianos chegam hoje aqui na minha mesa tendo uma certa dificuldade, tá? De se fazerem claros, principalmente, tá? Iniciou a leitura de vocês com o 6 de pentáculos, me trazendo uma desarmonia acerca das trocas. Eu posso estar falando de eixos de trabalho, eu posso estar falando de dinâmicas afetivas aqui. Adequem a leitura para um coletivo extenso, tá? Então, para cada pessoa vai ressoar de uma maneira diferente. E sinta-se à vontade de adaptar a leitura pode estar espelhada também, certo? Então, me parece que existe a necessidade de alguns aquarianos, nesse momento, olharem um pouco para o eixo das trocas, né? Eu posso estar falando com aquarianos e aquarianas que estão tendo uma certa dificuldade de enxergar as coisas de uma maneira mais clara, talvez precisam recorrer à intuição, tá? Alguns aquarianos, inclusive, já sonharam que, possivelmente, alguma coisa está desarmônica, principalmente no campo do cotidiano, da matéria, tá? Eu tenho o As de Pentáculos também me trazendo que talvez uma oportunidade que tenha surgido ou esteja para surgir nos próximos dias, talvez ela não seja tão benéfica e possa vir a te trazer alguma instabilidade, tá? E eu tenho aqui a lâmina da lua, me trazendo a ideia, tá, Aquário, de que algo não está muito claro, algo ainda está muito no campo não só intuitivo, mas também porque a lua, o aquário, é uma lâmina inclusive de peixes e câncer, eu faço associação também com esse outro signo, tá? Pode ser que alguma coisa ainda esteja desajustada ou esteja se desequilibrando, e me parece também, aquário, que isso tem uma tendência algo a ser cultivado, não sei, não tô conseguindo pegar exatamente o eixo em questão. Me parece que alguma ideia que aquário teve nos últimos dias ou últimas semanas não esteja saindo muito bem da maneira como gostaria, tá? Até porque eu tenho 6 com asa, eu fico com 7 de pentáculos de aspectação indireta e com a lâmina da lua, realmente é uma energia um tanto confusa aqui, tá? Vocês podem estar, inclusive, pelos próximos dias, passando por desafios na questão das questões materiais, cotidianos, uma certa dificuldade de fazer associações equilibradas, mas no sentido, para alguns isso aqui até é eixo familiar, tá? Eixo familiar para alguns, porque o 6 de pentáculos, eu posso estar falando justamente com aquarianos e aquarianas que lidam com o coletivo, ou lidam com questão de
Gente, que energia confusa, Aquário. Deixa... Não vou ficar inventando moda. Deixa eu ver. Por que esse 6 de pentáculos está invertido aqui na energia de Aquário? Onde que esse 6 de pentáculos está invertido na vida de Aquário hoje? Enamorados. Para muitos, tá? Existe uma espécie de desajuste, principalmente em como vocês se relacionam com algumas pessoas. E aí adequem. Pode ser que aquarianos e aquarianas estejam dando mais do que recebem, ou dando menos do que recebem. Enfim, para cada pessoa vai ressoar de uma maneira. Para outras pessoas, tá? Pode ser também uma questão de uma escolha que culminou em um desajuste, é o que eu tô sentindo aqui. Para muitos isso aqui tem um eixo mais emocional, tá, Aquário? Até porque 6, 7, eu faço um paralelo Netzer, né, que tem a ver com a questão dos desejos, né? Então pode ser que alguns aquarianos estejam passando por uma desarmonia no campo dos relacionamentos, e a relacionamentos de maneira mais ampla. Pode ser parceiro de trabalho, pode ser trocas dentro do ambiente familiar, tá? Eu tenho energia aqui de Gêmeos também, vocês podem estar lidando com pessoas dessa energia, tá bom? E parece que algo não concretizou da maneira que Aquário esperava. Nossa, que a lâmina foi longe. O As de Copas foi longe. Só um minuto, Aquário, que eu vou buscar. Retornando, Aquário. O As de Copas foi longe. Parece que o As de Copas saiu voando, saiu voando. Alguns deixaram uma oportunidade de um início que pudesse levar a um transbordamento emocional e para longe. Não concretizou com As de Pentáculos. Ou pode ser que alguns aquarianos e aquarianas tenham tido medo, né, de tamanha profundidade emocional, porque a Lua também fala dos nossos medos, fala do nosso inconsciente, né? E curiosamente eu tenho um 10 de copas aqui, tá? Que me fala do todo, me fala do coletivo, me fala da completude emocional. E também me veio a lâmina da Imperatriz, tá? Para alguns, esse desajuste, principalmente em questão, se é uma questão familiar, tá, o Aquário, pode ser que existe uma necessidade de um equilíbrio sobre obrigações no cotidiano, sobre o dar e receber, tá? Pode ser que exista uma necessidade de uma harmonização nesse eixo, tá bom? Até para uma maior satisfação emocional. E o 6 de Pentáculos, ele já me traz essa ideia, mas quando eu traço As com 10, eu fico com 11 de copas, né? Então seria Justiça em copas. Até para haver uma harmonização, um equilíbrio no eixo emocional de alguns aquarianos, tá? Principalmente se eu estou falando com aquarianos e aquarianas, tá? Que estejam lidando com pessoas do eixo de Touro ou Libra, tá bom? A leitura passada de vocês foi bem interessante. Eu tô sentindo que talvez, de alguma maneira, a leitura passada está conectada com essa, está sendo um prosseguimento dessa energia. Quem é a Imperatriz aqui no jogo de Aquário? Quis pular um 6 de copas, mas não veio. É alguém que te frustra no ambiente de casa. Eu tenho um 4 de bastos, eu tenho um 3 de espadas, tá? Pode ser que seja uma imperatriz, né? E aí adequem. Pode ser a figura da mãe, pode ser a figura que você tem como referência do que seria algo materno, embora eu, Velum, converse muito mais com maternidade na Rainha de Copas, tá bom? Ou na Rainha de Pentáculos, tá? Mas a Imperatriz, ela traz a qualidade das 4 rainhas, certo? Pode ser que alguns aquarianos estejam tendo uma certa dificuldade, estejam até um tanto desconfiados sobre o que está sendo ofertado por essa Imperatriz, porque muito possivelmente tem a ver, tá? Com alguma tendência de aquariano e aquariana a ter uma ferida de rejeição, ou um medo de se machucar, ou porque essa Imperatriz em algum momento passado já, de uma maneira muito sólida, porque tem um 4 aqui, né, já fez uma cama de dor. Eu falei sobre esse termo, cama de dor, hoje eu tô inspirada, Aquário, tô poética. Faz tempo, eu inclusive eu escrevia poesias, poemas na realidade, preciso voltar a escrever, falar nisso, mas alguns aquarianos e aquarianas podem estar um tanto, a lua que ela tá me vindo muito no eixo de desconfiança, um medo, uma falsa percepção, entende? Porque possivelmente essa Imperatriz já fez ali uma cama de dor de espinhos, tá? Eu falei, né, acerca disso na leitura de peixes que já está disponível, tá? Então caso vocês estejam lidando com pessoas dessa egrégora ou vocês possuam aspectos piscianos no mapa, recomendo fortemente para que dê uma olhada na leitura de peixes que já está disponível, certo? Me parece que essa Imperatriz, ela, de uma maneira muito estruturada, ela causa algum incômodo, ou traz uma ferida, uma cicatriz, uma marca. Engraçado, Aquário, eu tô falando com vocês, tá me vindo na minha tela mental que talvez essa pessoa tenha
Tem as cicatrizes, de fato. Que energia esquisita, gente. Sabe aquelas pessoas que marcam a gente de alguma forma? Nem sempre pelas vias mais positivas? Pois é. E eu falo aqui das egrégoras, tá? Mas não necessariamente sejam pessoas nesse signo. Às vezes você conhece alguém que é, sei lá, de Sagitário, mas carrega o arquétipo da Imperatriz, entende? Então é preciso adequar. E às vezes só sabemos o signo solar também, né? Então aí fica no subjetivo. Até porque com a lua aqui fica difícil. Só um minuto, Aquário. 10, 28, lâmina do homem. Eu posso estar falando com energias predominantemente Yang, tá? Energias mais ativas, mais... energias mais ativas. 2,8, roda da fortuna. Me parece que é algo cíclico na vida de vocês. Certo? O que Aquário precisa saber nesse momento acerca dessa Imperatriz? Um 3 de copas. 3 de copas, Aquário, conversa muito no âmbito, tá? De amigos, amigos próximos, tá? Aqueles amigos que você leva pra tua residência, mas o 3 de copas também vem muito pra mim no eixo de irmãos e primos, tá bom? Tá, me dá mais uma pra essa Imperatriz. Sobre o que Aquário precisa saber sobre essa Imperatriz no momento. Ai, uma rainha de espadas. A temperança. Me parece, Aquário, que até algumas coisas que são ofertadas... Agora eu entendi essa lua aqui. É como se algo que materialmente... sabe aquela coisa de você oferecer algo com intenções ocultas? Pois bem, aqui para alguns de vocês, tá? Pode ser que algumas coisas que sejam ofertadas... não tá muito claro, porque esse 6 de pentáculos, como ele tá invertido, me vem como uma troca que é um tanto injusta. E também me parece também... nossa, também me parece também foi ótimo. Eu tô uma benção hoje, Aquário. Me parece que existe até uma tendência de um espelhamento dessa energia. Ou talvez uma projeção. Porque, embora seja uma imperatriz de coração ferido, de coração partido, e que te frustra de alguma maneira, me parece que essa imperatriz, ela, na realidade, ela quer celebrar, ela quer comemorar, mas parece que ela não consegue fazer isso de maneira muito limpa. Tem muita estratégia envolvida, tem uma rainha de espadas envolvida. A lâmina da temperação... Engraçado, foi só falar, né, de pessoa do eixo de Sagitário. Aqui, ó. Sagitário, na leitura de vocês. Me parece que até o celebrar dessa Imperatriz é um tanto dúbio, porque ora ela vem no eixo de 3 de espadas, ora ela vem no eixo de 3 de copas, né? 3, 3, 6, enamorados. Eu tenho enamorados na mesa. É quase como se a pessoa, às vezes, virasse uma chavinha na cabeça dela e ela sai do eixo de Imperatriz e ela vai pra Rainha de Espadas, que é extremamente austera, é extremamente fria. Qual o conselho pra Aquário que tá lidando com a pessoa? Isso aqui é caso de cabeça, tá, Aquário? Isso aqui é caso de cabeça? Qual é o conselho pra Aquário que tá lidando com a pessoa assim? A lâmina da força caiu no chão, tá? Me parece que existe a necessidade de alguns aquarianos fazerem uma contenção sutil dessa energia, né? Mas não pelo aspecto agressivo. Me parece que existe a necessidade de vocês fazerem realmente uma espécie de espelhamento de energia, porque eu também venho com o Rei de Espadas, a própria energia de vocês aqui na mesa, tá? Se por um lado a Rainha de Espadas se obtém, desfruta de muita inteligência emocional para conseguir o que quer, que é possivelmente uma celebração às custas de Aquário para alguns de vocês, tá? Para outros, em outro caso, aquariano e aquariana precisa estar um degrau acima dessa Rainha de Espadas, porque é um rei, né? E perceber exatamente o tipo de estratégia utilizada e fazer uma contenção estratégica, mas com uma certa maleabilidade, com certo traquejo. No Rider-Waite, Aquário, se eu conseguir, eu coloco a foto aqui no vídeo, tá? É uma moça, tá? Que ela conduz ali com muita sutileza um leão. É transformar um leão em um gatinho. Miau, miau. Só um minuto, Aquário. O que eu iria ver aqui? Ah, sim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É a lâmina da morte. 1, 3, 4, imperador. Vocês podem realmente estar lidando com uma pessoa bem difícil, tá? Cara, isso aqui, sabe o que é? É dinâmica de você meio que tá pisando em ovos.
Pra muitos aqui é uma dinâmica de estar pisando em ovos. De você nunca sabe quando essa pessoa ela tá vem aqui com a bandeirinha da paz ou quando ela tá armada e espinhenta. No fundo tem o mago. Me parece, Aquário, me parece que existe uma tendência, tá, de coisas serem plantadas, de serem coletadas, de ter uma espécie de... O 7 de pentáculos aqui, ele tá me vindo muito com aquelas sementinhas plantadas, só que tem uma sementinha aqui que não germinou, né, porque o As de Pentáculos ele veio invertido. Alguma estratégia dessa rainha de espadas, essa imperatriz aqui, não deu certo, não prosperou. E me parece, tá, que existe uma tendência de isso caminhar para uma finalização, tá? Porque eu tenho o carro, eu tenho a lâmina da morte também, tá? Isso, inclusive, pode vir a dar uma espécie de conflito, algo nesse sentido. Justiça. É, porque aqui, quando... se para algumas pessoas existe a necessidade de finalizar alguma coisa ou trocar de pele, em outros casos existe uma tendência, tá, de fingir que algo foi finalizado, quando na verdade isso também parte de uma estratégia para gerar um conflito em uma escala um pouco maior, tá? Por conta da lâmina da justiça. Cuidado, o Aquário, com... ainda mais agora que estamos em Mercúrio retrógrado, justamente no eixo de Câncer, então a nossa comunicação, inclusive, ela se torna um pouco mais reativa, tá? Está muito favorável, infelizmente, para conflitos familiares, coisas vindo à tona, coisas do passado vindo à tona. Não duvido que alguns aquarianos e aquarianas estejam um tanto frustrados, tá? Por estar tendo que rememorar algumas dores bem antigas. E aqui com a lâmina da justiça e a lâmina do mago, pode ser que alguns aquarianos precisem, de uma maneira mais efusiva, eu diria, equilibrar as coisas e fazer uma transformação desse eixo, tá? Mudar alguma coisa, pegar todos os elementos que você já possui, tá? E fazer uma mudança, uma intervenção rápida com o Cavaleiro de Bastos aqui, tá? Para que as coisas elas voltem a se equilibrar. E aqui eu tenho 11 com 1, eu fico com 12 dependurado, tá? Pode ser que alguns aquarianos tenham a necessidade de se colocaram em uma situação que agora precisa aprender a enxergar a situação por uma perspectiva diferente, mais ampla. Nossa, o Aquário, que energia. A leitura passada, ela conversou bastante com esse eixo também, tá? Eu acredito que seja algo mais voltado pro coletivo mesmo. Eu vou deixar a energia inicial aqui. Vou embaralhar novamente e vou tirar puxar mais elementos aqui, ver o que podemos entender, tá? O que realmente está acontecendo. O que tá por trás da Lua aqui na energia de Aquário? Espiritualidade, por gentileza. Enamorados caiu de novo. Pode ser que exista até 2 pessoas, tá? Em oculto, causando esse desajuste, essa falta de colheita também para alguns. Para muitos, isso aqui é um complemento da leitura anterior. Recomendo fortemente para que você veja a leitura anterior, tá? Imperador, mais uma. 2 de espadas invertido. Pode ser que para alguns aquarianos isso aqui não seja nenhuma novidade, tá? Porque com 2 de espadas invertido, pode ser que aquarianos e aquarianas já estejam percebendo, é aquele momento de cair de máscaras, o cair das ilusões, tá? E perceber pessoas que são um tanto difíceis de lidar, se comportam como um imperador, mas um imperador mal aspectado, tá bom? Pode ser que alguns aquarianos e aquarianas estejam começando a perceber alguns aspectos mais sutilizados de uma dinâmica que ela é altamente restritiva. É o que eu tô sentindo aqui. O que não foi... Esse As de Pentáculos, o que realmente não foi germinado? E eu tô falando nesse termo, o Aquário, porque 6 com As de Pentáculos, eu fico na expectação de um 7 de Pentáculos, que é a colheita e também é o plantio, tá? Então me parece que como as 2 lâminas, elas estão invertidas aqui, era uma coisa efusiva, né? Era uma coisa que não tava muito clara. Nossa, a energia de vocês, Aquário, vou te falar. Cruz e credo. Um mar de opções.
Tô tendo dificuldade de pegar a energia de vocês, Aquário, me desculpem. 5 de bastos invertido e a lâmina da morte. Seis de copas, 2 de bastos, 5 de copas. Ai, tô falando que é o mesmo eixo da leitura passada. Aquário, vamos lá. Uma das coisas que... pelo menos um motivo de algo não ter germinado, algo não ter sido coletado, é porque algo se perdeu pelo meio do caminho, tá? Algo ficou preso em um 7 de copas. Eu não duvido, tá? Pra alguns aquarianos aqui, que houve muita camuflagem, muita manipulação, tá? Até pra ter uma certa dificuldade de um reconhecimento, tá bom? Ainda mais se eu estou falando aqui de questão... A leitura tá realmente parecida com a leitura passada, Aquário. Então eu vou seguir a linha de raciocínio da leitura passada, tá bom? Até para ter uma dificuldade de um reconhecimento após uma finalização, tá? Então, para alguns isso aqui tem a ver, sim, com eixo familiar, tá? Que tipo de finalização, Velum? Bem, se você não assistiu a leitura passada, eu falei, tá, de possivelmente uma certa dificuldade de aquariano e aquariano acessar uma herança que tinha direito, tá? Então, o 5 de bastos aqui se, por um lado, ele vem aqui com um conflito, é um conflito que ele culmina, tá? Numa vitória desleal, eu diria, tá? Após uma finalização. Só um minuto, Aquário. 10, 28... Nossa, mas dá a lâmina... É isso mesmo? 6... 10, 28, 28 a roda da fortuna, é isso mesmo. Ó, rodei, acabei no mesmo âmbito. Eu tenho 6 de copas no fundo. Pra muitos isso aqui realmente tem eixo familiar, avós, parentes distantes. Alguma coisa foi estabilizada, foi presa. Nossa, energia pesada, Aquário. Eu vou recolher tudo, tá, Aquário? E vou puxar um pouco mais pra ver... Aí pode cair outras mensagens, tá? Desculpa se a leitura não estiver muito clara, mas realmente tá um pouco difícil eu pegar a energia de vocês, tá bom? Nove de bastos. Alguns aquarianos estão aguentando firmes, né? A morte. Outros estão resistindo a uma transformação, a uma troca de pele. Enamorados, As de Pentáculos. Ah, entendi. Aquário, a partir do momento... Olha só, que interessante. A partir do momento que vocês saem do campo de resistência, porque muitos aqui já estão cansados dessa situação, tá? E aí, Adepin, se é uma questão, o Aquário, de vocês precisarem sair de um lugar, desistir de uma situação, transformarem essa situação, finalizarem alguma coisa, tá? A partir do momento que vocês escolhem isso, existe a oportunidade de alguma situação que estava desalinhada, ela voltará a se equilibrar. Eu tenho aqui a lâmina da morte, a lâmina dos enamorados, a lâmina do As de Pentáculos, que agora veio na posição correta, 6 de Pentáculos, 7 de Pentáculos e o julgamento, tá? Me parece que isso permeia muito um aspecto interno de Aquário, mas que também tem a ver com o coletivo, tem a ver com outras pessoas, tem a ver com situações em que Aquário está lidando nesse momento, mas tenha muita dificuldade, estão cansados, estão exaustos, tá? De coletar alguma coisa que é do merecimento de vocês, porque o As de Pentáculos está aqui. E eu tenho 7, 7, 14, temperança, né? Temperança em Pentáculos. Me parece que isso passa também pelo eixo, o Aquário, de alguns de vocês passarem por uma purificação, tá? Pode ser que alguns aquarianos e aquarianas precisem revisar também questões financeiras, materiais, o que é prioridade ou não na vida de vocês, o que é que vocês estão se colocando como obrigatoriedade, algumas coisas precisam ser finalizadas, é uma questão de escolha. Para alguns aqui existe a necessidade de uma parceria sólida, tá? Para uma construção, porque do 6 eu vou do 6 de Pentáculos eu vou pro 7 de Pentáculos, né? O 7 de Pentáculos é uma lâmina também de espera. Pode ser que alguns aquarianos estejam muito tempo esperando uma oportunidade, tá? E agora estão sendo chamados, tá? Até por conta da energia aqui do julgamento, estão sentindo um chamado para mudar um eixo, para fazer uma reforma. É o que eu tô sentindo aqui. Mas o que para Aquário, espiritualidade? Então parece que alguns precisam fazer essa troca de pele ou finalizar alguma coisa para cada um. Rei de bastos, para cada um vai servir de uma maneira, tá? Se isso aqui é uma dinâmica de relacionamento, de amorosinho, né? Em que as trocas elas não estejam equilibradas, o Aquário, o que cabe a vocês fazerem hoje? Aquarianos são extremamente práticos, são signo fixo, tá?
O que cabe a vocês hoje? Cabe o quê? Comunicar? Cabe estabelecer limites também? É uma questão de escolha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o Sol, 19, 39, 39, eu tenho a lâmina do baú de tesouro no Lenormand, 39, 12 dependurado. Alguns aquarianos vão precisar, tá? Se vocês já estão em uma situação de sacrifício, aquário, de que tá tudo muito difícil, está tudo muito complicado, primeiro de tudo, e assim, é difícil, tá? E eu falo até por experiência, quando a gente está em uma situação que ela é extremamente sacrificante e difícil, muitas vezes temos uma certa dificuldade, até por conta de um eixo emocional bem ativo, tá? De percebermos a nossa responsabilidade de chegarmos a essa situação no processo. Como assim, Velu? Olha, Aquário, ninguém chega em uma situação difícil estritamente sozinho, no sentido de sempre é a culpa do outro, tá? Muitas vezes, de maneira até inconsciente, até porque eu tive a lâmina da lua logo no começo da leitura de vocês, nos colocamos em situações que nem percebemos, tá? Que a longo prazo se torna extremamente desgastante, tá? E que precisam ser finalizadas. É difícil, Aquário. Então, assim, se você hoje está em uma situação que tá difícil, tá penoso, faz um recap. Aproveita essa temporada de Mercúrio retrógrado e algumas situações do passado possivelmente estão voltando à tona agora, e é bem comum nesse trânsito, tá? Faz uma recapitulação, percebe quais foram os passos que te deixaram hoje em uma situação de dificuldade, de sacrifício. Claro que existem pessoas envolvidas, é óbvio, Aquário, eu não estou dizendo que você se colocou em uma situação de livre e espontânea vontade, até porque ninguém sei lá, é maluco de fazer isso, tá? Mas perceba como as coisas elas foram se construindo, porque eu tenho lâminas lentas aqui. Perceba que algumas escolhas elas não foram tão assertivas, para que você identifique esses padrões e você não torne a repeti-los no futuro. Parece que alguns aquarianos estão sentindo um chamado para a responsabilidade também. Porque você gostando ou não, Aquário, nem tudo é só culpa do outro. E é dose ouvir isso, eu digo porque é um saco. Eu sou taurina, eu também sou teimosa, sabe? Eu super entendo, Aquário. Mas, e outra, questão de erros e acertos, eu sei que aquarianos não são dramáticos, tá? Mas existe uma necessidade, tá bom? De vocês ressignificarem algumas coisas na vida de vocês, tá bom? Até para que vocês consigam coletar aquilo que é de merecimento de vocês e de uma maneira justa, de uma maneira equilibrada. Vocês veem aqui na energia de um rei de bastos, energia de liderança. Se isso aqui é uma questão de eixo de trabalho, tá, o aquário? Perceba, tá justo o que estão te pagando? Está justo aquilo que você entrega? Aquilo que você se dedica a plantar? Preserve suas ideias. Será que o local onde vocês estão trabalhando, onde vocês estão investindo o recurso de tempo, esforços de vocês, realmente valoriza vocês? Ou será que é algo a ser transformado, transmutado? Às vezes, Aquário, levamos, por exemplo, boas ideias para os nossos gestores, enfim, ou para a empresa que trabalhamos e tal, se eu estou falando aqui com pessoas que trabalham para outras pessoas, que a ideia, isso é bem comum, tá, claro, a ideia ela fica na empresa. Quando você sai de lá, você sai sem direito a nada, sem nem direito à propriedade intelectual daquilo que você colocou ali, sabia? Ó, aconteceu já comigo, tá? Então, tenham consciência, Aquário, de que assim, se vocês forem cultivar algo que realmente te desgasta, que dá trabalho, que requer investimento, faça isso, mas pra vocês. Porque dificilmente outras pessoas vão ter a maturidade de um rei de bastos de reconhecer isso, tá? Se for trabalhar em algo a médio e longo prazo, faça por vocês, faça pra vocês. E claro, se existe realmente uma receptividade, uma troca justa, tudo bem, cultive isso. Mas sem comprometer também a tua autonomia de um rei de bastos, porque vocês vêm aqui como líderes em potencial. Outros aquarianos podem estar se sentindo observados acerca da entrega, principalmente no eixo de trabalho, tá? Some, minuto, Aquário. E para outros aqui é preciso, tá, um ajuste fino na questão de dinâmicas, das parcerias. Façam um equilíbrio, façam lavar a roupa suja, Aquário. A gente não tem jeito. A gente tem. Eu, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que eu odeio DR, tá? Mas, assim, infelizmente, às vezes é necessário. Porque senão as coisas não ficam às claras, então fica aquele monte de chorume, e ninguém fala, engraçado, eu não tenho lâmina de comunicação aqui. Me dá mais uma. Algumas pessoas, inclusive, vão optar por finalizar parcerias porque tá extremamente pesado. Olha só, eu falei de parceria, 2 de copas.
E outras pessoas vão procurar transformar essa situação, se permitir um novo início ou uma nova abertura emocional. Pros solteiros tem amor chegando aí pra vocês, tá? Uma oferta chegando pra vocês, possivelmente, tá? Ixi, gente. Pra algumas aquarianas, tá? Cuidado com gestação. Por que, Evelyn? Onde que você viu isso? Aqui, no As de Pentáculos. 6 de Pentáculos. 7 de Pentáculos. Enamorados. Uma transformação. E eu sempre falo que o Pajem de Copas, Princesa de Copas, é o neném no tarô, tá? Cada oraculista tem as suas lâminas marcadinhas e tal, e eu combino aqui numa Rainha de Copas. Então pode ser que alguns aquarianos, cuidado, hein, se vocês não querem, já se prepara aí. Tomem suas precauções, tá bom? E para outros aquarianos, existe uma necessidade de vocês cultivarem a parceria que vocês já têm. E 2 de Copas nem sempre vem no eixo romântico, tá? Então se é um sócio, alguma coisa nesse sentido, existe a necessidade de alguns aquarianos fazerem uma reciclagem, tá bom? Acerca das dinâmicas, uma limpeza, uma depuração também na questão material de investimentos, a questão da responsabilidade, porque possivelmente aquarianos aqui estão se sobrecarregando, principalmente financeiramente falando, tá? E existe a necessidade de vocês fazerem um realinhamento acerca disso, tá? E trazer um eixo de sair do campo da ingenuidade e trazer também uma comunicação mais... uma comunicação que consiga abarcar, uma comunicação que consiga nutrir e ser próspero também, porque o que acontece com pentáculos? Pentáculos sem água não prosperam. Mas fica o aviso, pra alguns aí, ó, cuidado. Se não quer, bebê chegando, já sabe. Eu falei da questão de comunicação, estratégia, tem um Rei de Espadas aqui, me trazendo a ideia, tá? Da necessidade de estratégia, clareza, lucidez, tá? Pra saber decidir algumas coisas. Então, acerca de relacionamentos aqui, é preciso, tá? Que vocês precisam passar por um eixo um tanto desconfortável, é uma finalização simbólica para alguns aqui, mas é para ressurgir, tá? Algo novo, algo mais receptivo, inclusive até mais amadurecido, tá? Porque Rainha de Copas já não é um Pajem de Copas, né? Pode ser que alguns aquarianos estejam passando pelo eixo de transição, de sair do campo do início e ganhando uma progressão significativa, certo? Ok, mas o quê? As de Copas, 3 de Espadas, novamente retorna, 10 de Copas, e Imperatriz, cuidado com o eixo familiar influenciando, tá? Principalmente questão de relacionamento, em outros casos, cuidado com o eixo familiar, frustrando planos, tá? De vocês, no sentido de vocês quererem ofertar ou se permitir uma certa receptividade, uma certa ampliação, porque do As eu vou pro 10 de Copas, tá? Então, se permitir um início que combina a uma satisfação emocional, muito por conta de uma insatisfação de alguém aqui, novamente ela retorna, a Imperatriz retorna, tá? Só um minuto, Aquário. Cara, mas que pessoa pé no saco, né? Você quer uma rival? Me conta, Aquário. Que pessoa pé no saco, viu? Me dá mais uma pra essa mal amada aqui. É uma pessoa que não tem nada, né? 5 de Pentáculos. É uma pessoa carente, Aquário. Essa Imperatriz, ela age da maneira que ela age, tá? Por uma questão de falta de nutrição. Olha só que coisa curiosa, né? Se ela se coloca no eixo de Imperatriz, tenta nutrir, tenta cuidar, tenta, enfim, trazer aquela coisa gostosa, sabe? Aquela sensação gostosa de mãe. Por outro lado, ela só faz isso porque dentro dela, ela não tem. E assim, isso é muito comum, tá, Aquário? Muitas vezes damos aquilo pros nossos cônjuges, pros nossos familiares, pros nossos amigos, aquilo que faltou pra gente em algum momento. E eu super me identifico com essa energia aqui também. Difícil, hein, Aquário? Essa pessoa tá machucada. Gente. Mais o que? 4 de Copas. Também existe uma dificuldade, né? De uma abertura emocional. Parece que essa pessoa, ela fica muito no campo de reserva emocional, algo nesse sentido. Imperador com 3 de Pentáculos. Oh, Imperador não, perdão. Hierofante com 3 de Pentáculos.
Me parece, Aquário, que é uma pessoa que ela é um tanto presa a regras, a dogmas, tá? A um sistema de crenças interno. E é uma coisa que até é um tanto repetitiva, porque 5 com 3 eu fico com a expectação de um 8 de pentáculos, tá? O 8 de pentáculos, não necessariamente, ele é um trabalho mecânico, tá? Mas nesse caso aqui, eu tô enxergando uma tendência a ser, tá? Por causa da expectação do 4 de copas. É como se essa pessoa sempre estivesse emocionalmente insatisfeita, tá? E se apega a determinadas crenças, dogmas, sistemas, regras, pra conseguir saciar alguma coisa aqui, né? Pra conseguir... Gente do céu. Isso aqui também pode ser um grupo de pessoas, tá, Aquário? Aqui fica interessante, ó. Aqui fica interessante. Olha só. Que coisa curiosa, né, Aquário? Na mesa, né? Que assim, é o que tá... no campo mental, digamos assim, mas aquele que ainda é perceptível, né? Eu gosto muito de pegar sempre o fundo de deck, porque o fundo de deck é como se fosse um aprofundamento dessa energia, tá? E aqui, no fundo de deck, resumindo, aqui se mostra como uma pessoa, na mesa, se mostra como uma pessoa que é muito próspera, mas que tem as questões emocionais envolvidas, né? Tem as frustrações, medos, bloqueios, dificuldade de se permitir receber, um sistema de não merecimento, pensamento de escassez, uma falta, né, quase que uma frieza emocional, que procura até se integrar no cotidiano, mas ainda de uma maneira muito tensa, muito rígida, porque esse hierofante aqui, ele não me veio, vocês realmente podem estar lidando com alguém de touro, tá? Touro tá favorecido aqui. Com muita dificuldade de compartilhar, de cooperar, trabalho em equipe, né? Parece que tá sempre indisponível emocionalmente. Só que olha o fundo dessa energia, Aquário. É brincadeira um negócio desse. Fala pra mim. Alta sacerdotisa, 10 de espadas, 5 de copas, 4 de bastos, rainha de bastos e dependurado. Cuidado, o Aquário, com disputas por estabelecer território, algo nesse sentido, tá? Cuidado com coisas feitas às escondidas que possam te culminar num 10 de espadas com 5 de copas, tá? Porque essa pessoa, esse 4 de bastos veio como uma tentativa de marcar território. Olha só. Através da dor, através da frustração, através de um bloqueio emocional, através de um luto. É uma rainha de bastos. Eu posso estar falando aqui com alguns aquarianos e aquarianas, tá? Que estejam lidando com pessoas muito persuasivas, muito egocêntricas, porque a rainha de bastos nessa configuração aqui se mostra como imperatriz, né? Mas é uma rainha de bastos extremamente desequilibrada. E muitos aqui lidam com isso dentro do campo de família. E aqui, com o dependurado, me parece, tá? Que é uma situação que fica quase que suspensa. Sabe quando a gente tem que olhar as coisas por uma perspectiva mais ampla, mas assim, quase que fica permeando. A sensação que eu tô tendo, o Aquário, é como se tivesse alguma coisa permeando aqui, sabe? No meu entorno, quase como um véu. E quando a alta sacerdotisa aqui no fundo, não tem como ser diferente, né? Cara, essa pessoa é agressiva. Muito agressiva. Principalmente, eu tô falando aqui com bruxinhas, tá? Bruxinhas não, bruxonas. Isso aqui é bruxona. Ó, necessidade de expandir território. Ai. Rodei, cabendo no mesmo cabaré, Aquário. Misericórdia. Vou puxar recados finais, tá, Aquário? Já curtiu, Aquário? Lembre-se de curtir, deixar sua moeda de troca, tá? E lembrando que o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Para agendamento de leituras particulares. Não sei se eu puxo o Lenormand, tô em dúvida ainda se eu puxo ou não. A força. Roda da fortuna. Pra muitos aí vai ter que ter um certo traquejo até pra fazer essa roda girar, tá, o Aquário? Com certeza. A justiça é... interessante. Mais o que pra cá? 3 arcanos maiores, tá? Vocês podem estar lidando com Touro, Leão, Aquário, Escorpião, Libra e Leão tá favorecido, tá? Esse 2 de baixo que eu não gostei. Vamos lá, Aquário.
Muitos, tá, vão precisar ganhar uma espécie de impulso, ter um certo domínio para fazer alguma situação aí andar, tá? Porque tem alguma situação que tá travada. Eu tenho aqui o 7 de pentáculos, que tá se repetindo aqui na tua energia, e eu tenho aqui um 2 de bastos no bloqueio, tá? Me trazendo uma necessidade de uma certa imposição, de certa maneira, tá? Pra desbloquear alguma coisa aqui. E aí, Adequem, se isso aqui é eixo de justiça, e é o que eu tô sentindo muito, tá? Pode ser que pelos próximos dias vocês venham a se beneficiar, Aquário, de coletar informações, coletar dados, tá? Pra desbloquear alguma coisa e que, inclusive, pode estar em conflito, tá? O 5 de espadas com a justiça aqui me fala muito de uma inconsistência, tá? E como é uma lâmina de espadas, eu posso estar falando de inconsistência de dados, eu posso estar falando de uma inconsistência, uma divergência de ideias, de acordos, tá? Uma discussão que não leva a lugar nenhum, fica estagnada, porque o 2 de bastos já é uma lâmina parada e ainda por cima tá em bloqueio. Anteriormente eu tenho o 7 de pentáculos, que também é uma lâmina lenta, tá? Cuidado com discussões pelos próximos dias, se vocês tiverem reunião em fóruns, algo nesse sentido, tá? Porque isso pode ser que tenha a tendência de ser usado contra vocês, tá bom? Até por conta da roda da fortuna, me parece que alguma coisa, ela começa a se movimentar, mas de uma maneira muito lenta, por causa do 7 de pentáculos, tá? Pode ser que vocês precisam, nesse momento, tomar as rédeas da situação, tá? Eu tenho aqui no fundo da energia a lâmina do triunfo, a lâmina do carro, tá? Me trazendo a ideia de que vocês precisam tomar as rédeas de alguma situação aqui, mas de uma maneira até cautelosa, tá? Porque isso pode gerar em conflito, em discussão, em briga. Vou puxar com o Lenormand, tá? Pra eu poder finalizar a leitura, tem uma outra na sequência. Optchauriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Optchá, ciganas, senhoras de sabedoria, de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes. O que mais para Aquário? Tá difícil, hein? Tá difícil. A lâmina do riacho. O que o riacho traz aqui? A lâmina da mulher. Vocês podem estar lidando com uma mulher ou serem as mulheres, tá? Vocês podem estar percebendo alguma coisa se aproximando ou chegando até vocês, tá bom? Nossa. Eu tenho a lâmina da torre, eu tenho a lâmina da vampira, eu tenho a lâmina do jardim, tá? Pode ser que alguma coisa seja exposta a nível social, tá? Uma injustiça, uma quebra, tá? De algum paradigma, algo nesse sentido, porque a torre, ela tá invertida, né? Se por um lado a gente tem a questão da sabedoria, do silenciamento, do isolamento para um autoconhecimento, instituições, algo nesse sentido, tá? Pode ser que exista uma desestruturação, e aí eu já faço um paralelo simbólico, tá? Não que a lâmina da torre signifique isso no Lenormand, com a lâmina da torre do tarô, tá? E pode ser uma mulher, confirma, a âncora confirma, tá? Pode ser que alguma coisa que inclusive estava ancorada lá no fundo, tá? Comece a se movimentar com a lâmina do riacho, venha pro externo, alguma coisa seja quebrada, alguma coisa seja desestruturada, alguma coisa que, se por um lado a lâmina da torre, ela fala de um isolamento, fala de informações confidenciais, em alguns casos também, e aqui cabe, tá? Pode ser que alguma coisa comece a vazar por aí, algo nesse sentido. E a torre também é um 6 de espadas, né? É um eixo de transição. Vocês podem ter notícias importantes pelos próximos dias, ou pelo menos começar a sentir pelo ar, algo nesse sentido. A montanha, pra onde isso aqui é eixo de justiça mesmo, tá? Os peixes. Tem questões financeiras envolvidas. Cuidado com as emoções nos próximos dias, lembrando, tá? Que com o Mercúrio retrógrado em Câncer não dá pra dar bobeira, não tem como o Aquário deixarmos as emoções falarem por si só, porque isso pode nos comprometer juridicamente falando, tá? A lâmina da carta vem me trazendo a ideia de alguma comunicação, alguma notificação chegando pra alguns, tá bom? Algum recado. Só clarifica essa lâmina pra mim, que eu não gostei dela aqui não. Mais uma. Reforça a questão da comunicação, principalmente no eixo emocional, tá? Se comuniquem de maneira mais racional, se comuniquem de uma maneira mais ativa, tá? E não de uma maneira tão passiva, tão compassiva ou tão reativa emocionalmente. Não tá favorável para comunicar situações delicadas também, ou que possam gerar alguns gatilhos emocionais. Confirma eixo de família, tá? Eu tenho aqui a lâmina da árvore.
E eu tenho a lâmina do homem, tá? Vocês podem ser pessoas dominantes na energia, ou vocês podem ser homens aqui na energia, tá? Me trazendo uma ideia de que existe a necessidade de alguns mocinhos aqui, né? Alguns rapazes, se permitirem desbloquear o emocional, porque isso tem a ver intrinsecamente com a prosperidade de vocês, tá? Até pra vocês conseguirem um enraizamento, um florescimento dessa energia, tá bom? Olha só, tô falando que tem coisa oculta aqui, gente. Lâmina dos livros, lâmina do urso, sol, cegonha e serpente, tá? Novamente, atenção, a comunicação truncada nos próximos dias. Cuidado com informações distorcidas também, tá? Informações que podem te colocar em situações complicadas. Cuidado também com a persuasão, tá? Pra obter ganhos, tá bom? Aqui pede pra que vocês tenham mais maturidade, mais clareza, tá? Acerca de informações que chegam aos ouvidos de vocês. Não tomem tudo como verdade absoluta. Isso serve inclusive para essa leitura. Para saber se parte dessa leitura realmente é para você, recomendo fortemente para que me procure. O meu número está na descrição, posso te auxiliar com isso, tá? E, obviamente, para questões judiciais, né, questões de herança e tudo mais, carece, tá, de vocês procurarem pessoas especializadas na área. Isso aqui é uma leitura oracular, simbólica, tá bom? E me parece que tem alguém aí retendo uma informação, tá, que é importante para vocês. Porque, olha só, a lâmina dos livros, olha aqui, o que tá guardando a lâmina dos livros? O urso, tá? E o urso me fala de controle, é um animal territorialista, né? Mas me parece que tem alguma coisa retornando. Que coisa esquisita. Porque a serpente tá indo em direção à cegonha. Novamente reforço, tá? Cuidado com gestação aqui pra alguns de vocês. Entendi, ainda mais com a árvore. Cuidado com a gestação aí, se vocês não querem ser mamães, papais, tá? Tomem cuidado com gestação nos próximos dias, porque para alguns aqui vai estar bem favorável, tá? Aquário, é isso. Eu espero ter auxiliado no teu momento. Lembre-se de curtir, comentar, deixar a tua contribuição aí. Nos vemos em breve. Um grande beijo. Au revoir.